agora nós vamos falar sobre a importância da mãe em todo esse processo do adormecer. Por que a mãe é tão importante? Porque a mãe, ela é a base do desenvolvimento. Como ela é a origem do bebê, e como ela é a principal cuidadora em geral, né? E como ela é quem vai amamentar e tudo mais, na maioria das vezes, se não com o seio, com a mamadeira, a mãe, ela precisa ser capaz de promover esse processo. De que forma? Tolerando os momentos de separação. Então, o que a gente precisa entender? O bebezinho, quando ele nasce, ele é super dependente. Ele precisa realmente muito de toque, de afeto sempre, mas sabe, dessa coisa de ficar grudadinho, de sentir o coração, de sentir a pele, o calor, tudo isso é muito, muito rico e importante. E, inclusive, tem N pesquisas mostrando que os bebês que têm esse contato e o embalo e sentem o coração e o corpo da mãe e estão sempre juntos, eles têm um desenvolvimento melhor, eles crescem melhor, eles têm menos doenças, né? A imunidade é maior e tudo mais. Só que gradativamente a gente precisa ir empurrando essa criança para o mundo, como se fosse um segundo parto. Então o primeiro parto é quando a criança nasce. A gente tem que fazer uma força também, né? Na hora que... Tudo bem que a maioria das mães brasileiras fazem cesárea, mas no processo natural, o bebê empurra, mas a mãe também empurra para o bebê sair. E daí depois eu acho que tem um outro parto, vamos dizer assim, chamar de parto, que é o parto psicológico, que é quando a criança começa a entender que ela e a mãe são seres distintos, são realidades psíquicas diferentes. E aí a mãe aos pouquinhos vai permitindo que essa criança caminhe em direção à sua independência. Então a gente precisa ser capaz de tolerar esse afastamento. Quando a mãe não fica muito ansiosa e tolera que a criança se afaste um pouco, a própria criança encontra o caminho de volta para a mãe. Mas isso é importante porque a gente, às vezes, por medo, tem muitas fantasias, ou que as pessoas não vão cuidar bem do nosso filho, outra pessoa, o pai, ou a avó, ou o babá, ou seja quem for, ou que a criança pode ter um piripá e alguém não vai perceber. Então a gente precisa separar a realidade da fantasia e conseguir tolerar esses pequenos distanciamentos, né? Um empecilho que a gente precisa assim tomar muito cuidado é a questão da amamentação, como que ela vai acontecer. No comecinho, como que a gente vai fazer, né? Principalmente para quem amamenta ao seio, né? Até uns 6 meses de idade, é interessante que a gente faça livre demanda. Por quê? Por várias razões. Porque a produção de leite, a produção que a mãe faz, né, de leite, e a produção e o tanto de leite que o bebê ingere, isso existe um equilíbrio entre esses dois organismos. Então, conforme o bebê vai crescendo, ele também precisa ser levado mais vezes ao seio para estimular a produção de leite, essa produção aumentar e ele também conseguir suprir suas necessidades. Mas depois dos 6 meses, quando a gente começa a introduzir alimentação sólida, e até acho que com 5 meses já dá pra gente começar a pensar em começar a formar uma rotina. Por quê? Porque nesse momento, uma das mamadas, né, começa a ser suprida, né, então o bebê não precisa mamar tanto, a gente começa a introduzir os alimentos, então a gente já não precisa ir estimulando cada vez mais, né, a produção de leite, e a gente precisa começar a dar ritmo para o relógio biológico do bebê. Existem outras formas de dar ritmo para o relógio biológico do bebê? Existem, mas a rotina é uma delas e ela é muito importante também. Uma outra forma é a gente fixar o horário do banho, que eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas essa coisa da rotina também é muito importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma livre demanda para sempre, que é uma coisa muito comum que eu vejo muito no consultório. Então às vezes a criança está com 2 anos, eu já vi até criança de 6 anos, até mais, com a livre demanda. Aí eu acho que não é muito conveniente pro sono, porque você não consegue dar ritmo pro relógio biológico. Então nós, mães, a gente precisa entender que o momento do nascimento é aquele bebezinho que precisa ser levado ao peito de acordo com a sua necessidade, né? Quando ele nasce, ele não é mais o mesmo bebezinho quando ele tá com 6 meses. Ele já tem outra realidade psíquica, ele já tem outras necessidades. E aí eu acho que já tá na hora da gente começar a pensar numa rotina para ele, para poder dar ritmo pro relógio biológico dele e lá na frente a gente conseguir acertar o soninho, né? Porque quem mama ou quem come picadinho
dorme picadinho. Então a gente precisa pensar nessa rotina a partir dos 6 meses, que não é alguma coisa que vá prejudicar a amamentação, ao contrário, a amamentação ela pode ser mantida e eu sou super a favor da amamentação, amamentei minhas filhas, a segunda filha que eu tive ainda foi super difícil amamentar, mas eu fiz questão absoluta e consegui, graças a Deus. Então eu sou super a favor, mas a coisa da livre demanda, eu acho que a gente pode manter ela até mais ou menos uns 6 meses de idade e aí começar a pensar em horários de almoço, jantar, lanche, tal, pra gente poder acertar o relógio biológico da criança.